teve recepção aqui no aeroporto Salgado Filho e também aqui na frente do Grupo Bandeirantes de candidato a presidente da República. Deputado Jair Bolsonaro, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, quero começar agradecendo a hospitalidade do deputado Turra, que me recepcionou aqui no aeroporto, bem como uma parte, né, do povo gaúcho, que fez realmente quase que uma festa como se fosse candidato a presidente. Deixo claro, você pergunte, né? Eu não sou candidato. Não é? Ainda não. É pré-candidato? Ainda não. Eu estou namorando o PSC, é uma possibilidade de ir para lá, estou falando, o Turra está tentando demover aqui para ficar no PP, né? Mas nós temos uma questão de escolha de líder agora em fevereiro. Se continuar o pessoal da atual executiva na liderança, é um sinal mais do que claro que o PP vai continuar apoiando o PT, né, em forma nacional. Não quer dizer que os deputados aqui do Rio Grande do Sul votem com o PT, como o meu caso também é assim. Mas é sinal que eu estaria sendo demais nesse partido. E eu espero, o Casagrande, estar no tabuleiro político de 2018. Eu não pretendo me acomodar no cargo que eu tenho no momento, deputado federal, porque eu teria uma reeleição tranquilíssima no Rio de Janeiro, porque eu faço campanha sem gastar nada. Sempre foi assim. Tá ok? E pretendo, se meu partido no futuro achar que eu possa ser um pré-candidato, eu aceito esse desafio. Afinal de contas, eu entendo que nós não podemos trocar um remédio que está sendo bastante ruim, que nós estamos tendo no momento, né, por outro que seria um tanto quanto genérico. E nós não temos opções para 2018 no momento, são sempre os mesmos nomes, nada mais além disso. Então, talvez, né, eu venha a ser um nome diferente nessa possível corrida presidencial. Bom, quero agradecer também, está conosco o deputado estadual Sérgio Turra, que é quem está ciceroneando o deputado Bolsonaro nestes 2 dias em que ele estará no Rio Grande do Sul, a partir de uma audiência pública que teremos amanhã na Assembleia, proposta pelo deputado Turra. Deputado, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Diego, boa tarde aos ouvintes, deputado Jair Bolsonaro, que nós recepcionamos no aeroporto e que uma expressiva parcela da sociedade gaúcha também recebeu ele de braços abertos no nosso aeroporto. Juventude, o povo de Porto Alegre do Rio Grande do Sul hoje saiu das ruas e foi para o aeroporto para ver o significado da presença do deputado Jair Bolsonaro aqui no nosso meio, para nos trazer informações, para falarmos a respeito de política, da boa política, da política feita com ética, com coragem, com posicionamento. E sem dúvida alguma, Diego, como líder do Partido Progressista na Assembleia Legislativa, como alguém que faz parte do Partido Progressista no estado do Rio Grande do Sul e tenho orgulho disso, eu tenho absoluta afinidade com o deputado Jair Bolsonaro, inclusive com relação ao nosso partido a nível federal, que nós somos oposição do Partido Federal e também do governo Dilma. E por isso que eu fiz até um apelo já ao deputado Jair Bolsonaro para que ele possa rever essa posição, permanecer no Partido Progressista, para que a gente possa primeiro vencer essa guerra interna, para que a gente possa efetivamente fazer política no âmbito nacional como nós fazemos aqui no Rio Grande do Sul, com coerência. E coerência significa jamais apoiar o governo Dilma. Então eu acho que, Diego, para um início de conversa, é isso que eu queria dizer. Eu estou muito honrado, muito contente com a presença do deputado Jair Bolsonaro e com a receptividade que o povo gaúcho deu a ele. Cumprimento também, vai participar ao longo dessas 2 horas de entrevista, o cientista político Márcio Coimbra. Márcio, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Diego. É um prazer estar aqui. Eu, durante muito tempo, fui assessor do Partido Republicano nos Estados Unidos e trabalhei com os partidos conservadores europeus, com o PP, com o presidente Aznar, trabalhei com a MP na França e estou aqui cheio de dúvidas para tirar com o deputado Bolsonaro, realmente porque ele, na minha visão, representa uma visão conservadora que eu não tenho visto no país. E a gente quer saber desse embasamento, né? Porque tanto a UMP, quanto o PP, quanto o Partido Republicano, que vivem essa onda conservadora, esses países vivem uma onda conservadora hoje, a gente quer entender o que é isso, né? Até o que é o conservadorismo? Né? Até em Portugal, agora com a eleição do presidente. Ontem ganhou a direita em Portugal, candidata à direita à presidência de Portugal. Exatamente. Então a gente quer entender o
que é isso? Porque o brasileiro se mostra muitas vezes conservador, muitas pessoas se dizem contrárias ao conservadorismo, e eu quero ouvir do deputado o que é o conservadorismo brasileiro. Então, né? Eu, como bom anfitrião, transmito a tua pergunta para o deputado. Está feita a pergunta, o deputado Bolsonaro. O senhor é um conservador? Eu acredito que sim, tá ok? Alguns falam que eu sou de direita, e falam com a intenção, o Coimbra, de desqualificar, tá ok? Eu sou oposição ao que está aí. E por coincidência, essa oposição que está aí nos leva à direita. E eu me considero de direita. A própria Macri aqui, uma das coisas que ele bateu aqui na Argentina foi a defesa da família. Eu acho que nem deveríamos falar em defesa da família, devia ser algo normal, assim como o oxigênio que você respira do outro lado da mesa aqui. Mas no Brasil você tem que realmente estar preocupado com isso, né? E até agora os estudiosos, os discípulos de Paulo Freire, que fazem as cartilhas, que no meu entender abrem as portas da pedofilia em nosso país, etc., estão usando um novo linguajar, né? Desejo volátil das crianças. Então, o conservadorismo, eu torço, né? Quem sou eu, né? Mas eu torço para que os republicanos ganhem nos Estados Unidos, quer seja o Ted, quer seja o Trump, tá ok? Porque o americano, eu vejo um pouquinho o Obama com um viés de esquerda. Se você estiver errado, você como cientista, me oriente até nessa questão aí. Vai mais se aproxima um pouco mais do populismo, quando a questão ali, quando ele fala em desarmamento. A minha política é revogar o Estatuto de Desarmamento e permitir que todo cidadão de bem possa ter uma arma em casa. É a defesa do currículo escolar. Essas visões, então, aqui nos levam para a direita e nos levam para o conservadorismo. E entendo, o Coimbra, que a maioria da população brasileira é conservadora. E o que eu tenho visto muito aqui nas andanças por aí? Tem muita gente que está com o título de eleitor embolorado. Ele diz, caso você venha a ser candidato, eu vou regularizar meu título e vou votar em você. Desde que, obviamente, nós tenhamos garantido aqui, Turra, o voto impresso, como foi uma proposta minha, aprovada em lei, vetada pela senhora Dilma, e depois nós derrubamos o veto. E sabendo que ela pode questionar isso dentro do Supremo Tribunal Federal, porque cria despesa, ela tem outros argumentos também para derrubar isso, caso ela queira, né? E sabemos que o Supremo é bastante simpático a ela, nós aprovamos em 2 turnos na Câmara também uma proposta do voto impresso em emenda constitucional. E está lá no Senado essa questão. Então, essa rápida pincelada aqui, concordo, sou conservador, defesa da família, né, dos bons costumes, das crianças nas escolas, que esse governo aqui tem atacado e muito essa questão, defendo a liberdade religiosa, o livre comércio, que nós aqui realmente viemos discutir um assunto que daria quase 1 hora de debate aqui, as questões das reservas indígenas, quilombolas. Esse Brasil é nosso. Estamos num território riquíssimo. Eu costumo dizer que o Brasil é praticamente uma serra pelada só, mas estamos passando fome dentro aqui de um mar de riqueza. Deputado, só complementando a pergunta, muitos dos líderes conservadores, como José Maria Aznar, que eu citei aqui, Nicolas Sarkozy, o primeiro-ministro Cameron, do Partido Conservador Britânico, o presidente Reagan, do Partido Republicano Americano, e agora o Macri, na Argentina, todos advogam pela diminuição da participação do Estado na economia. Como que o senhor vê a economia dentro de um viés desse conservadorismo brasileiro? Você pode ver, o Cameron, quando assumiu, a carga tributária em torno de 28%, ele passou para 21%. Isso houve um incremento da economia do Reino Unido, de forma que todos ganharam. Ele passou a gastar menos com alguns poucos projetos sociais que tem lá, começou a gastar menos também com o seguro-desemprego. Então a economia, quanto menos ela tiver na mão do Estado, melhor. Eu dou um exemplo claro, Coimbra. Se você tem aqui contigo um Rolex, um cordão de ouro, né, um carro caríssimo, né? Você passa, quando você sai hoje em dia num estado sem segurança, que é o brasileiro, você passa a ser um alvo, você passa a ser uma cobiça por parte de terceiros, né? E a mesma coisa aqui no Brasil. Quando você tem um Brasil aqui com mais de 100 de estatais, riquíssimo, como o caso mais concreto agora, nossa Petrobras, passa a ser alvo de cobiça por parte da minha classe política, infelizmente. E daí, dessa forma, você acaba se metendo em confusões como o PT se meteu. Se bem que a proposta do PT
Não era um programa de governo, mas sim um projeto de poder. Então, com menos Estado, você acaba tendo mais tempo para administrar aquilo que caberia exclusivamente ao Estado. O senhor diria que o senhor, então, é um discípulo do professor Roberto Campos, que inclusive fazia parte do seu partido? No que tange a área econômica? A parte econômica, sim. Confesso a você que não sou um grande estudioso de economia, né? Procuro aprender um pouco de tudo e saber muito de pouco. Essa é a minha filosofia, até que estou me preparando para, quem sabe, poder entrar nesse tabuleiro político lá na frente. Mas Roberto Campos é praticamente um bom norte para quem quer falar em política econômica em nosso país. E tem que ser assim, você pode ver. O Macri, quando suspendeu barreiras de exportação, houve uma corrida por parte do pessoal do agronegócio, em especial para o campo, para poder produzir mais, né? E tem que ser dessa forma. Hoje em dia, há poucos dias, já que nós podemos falar de política aqui, né? Eu fui surpreendido há 2 segundas-feiras, quando o senhor Geraldo Alckmin, na capa do jornal Folha de São Paulo, a notícia era verdadeira, disse que, abre aspas, né? De olho em 2018, Alckmin se aproxima do MST. Não é essa política que nós queremos para nós. Tu sabe que sem o agronegócio, basicamente, a nossa economia vai para o espaço. E quando você faz uma proposta dessa de se aproximar ao MST e dizendo que é oposição, você está fazendo afagos exatamente naqueles que levam o terror junto ao campo. Então, o que cada vez mais eu vejo com essa tua análise inicial, Coimbra, de que o conservadorismo pode fazer a diferença em 2018? Bom, nós preparamos aqui, eu e o Márcio, preparamos 5 itens para abordar ao longo dessas 2 horas com o deputado Jair Bolsonaro, que, diga-se de passagem, é o mais votado do Rio de Janeiro, 472 mil votos, e o 3º mais votado do Brasil, entre os deputados federais. Os 5 itens que nós preparamos, nós temos que abordar aqui, são desenvolvimento econômico, segurança pública, e aí entra corrupção e impunidade, direitos das minorias, saúde e educação e reforma política. Vamos começar então pelo desenvolvimento. É evidente, né, deputado Bolsonaro, que o Brasil está derretendo economicamente. Nós encolhemos 3%, agora vamos encolher no mínimo mais 3% este ano, sobre a base anterior. Uma onda de demissões também sem precedentes. Jair Bolsonaro tem proposta para o desenvolvimento econômico? O senhor já pensou, se o senhor um dia tiver a caneta na mão, tiver a capacidade, condição de montar um governo, de que maneira Bolsonaro vai encarar a economia brasileira? Olha, nós temos que deixar de ser um país hipócrita no tocante ao comércio externo. O Brasil fez uma opção ideológica com Lula e depois com Dilma, baseado aqui no Mercosul. Caso você queira fazer negócios com a Europa, com a Ásia, com os Estados Unidos, você tem que pedir bênção ao Mercosul. Você pode ver, uma instrução normativa de março do ano retrasado, publicado no Diário Oficial da União, no caderno do Ministério da Agricultura, o Brasil aceitou, né, a importação de bananas do Equador. No momento, está sendo discutido, não dentro do Congresso, mas dentro do Executivo, a possível importação de maçãs da China. O Brasil assinou um acordo automotivo há poucos meses com o Equador também. Você vê, o nosso mercado automobilístico, né, passou de 4 milhões de carros por ano para 2 milhões e 400 mil. O governo ofereceu há pouco tempo atrás, eu tive com os empresariais de São Paulo, um pouco mais de 5 bilhões como linha de crédito para montadoras e transportadoras. Eles negaram, porque nós não temos como produzir mais carros, não tem mercado consumidor. E os cegonheiros não tem como também pegar o empréstimo nesse sentido, a partir do momento que não tem o que transportar. E o povo acaba, logicamente, cortando o supérfluo. Nossa economia está em frangalhos. Agora, você pode ver, quando você nega acordos com outros países, né? Esses acordos, caso você queira lá na frente fazê-los semelhante, você vai ter que esperar que algum país tropece. E sem isso, você não consegue entrar nesse negócio. Porque o Brasil agora está de picuinha com Israel, tendo em vista um embaixador que o governo do PT não aceita que ele venha para cá, porque ele tem uma posição clara contra os assentamentos na Palestina. Olha, meu Deus do céu,
o embaixador lá segue a linha exatamente do governo de Israel. Não podia ser diferente. E nós temos negócio com Israel. Assim o Brasil faz com o mundo todo. E nós aqui praticamente ficamos aqui dependentes e muito dos commodities. Em especial aqui a questão de minérios com a China. Os preços dos commodities caíram assustadoramente e nós não temos algo para compensar essa perda de receita. O pré-sal nosso foi para o espaço também. O petróleo, há um ano e pouco, estava $120 o barril, agora está abaixo de $30. Se você quiser tirar petróleo do pré-sal hoje, você vai pagar, você vai tirar por X e vender por X para vender por X menos Y. Ou seja, praticamente estamos numa situação bastante complicada em tudo. E o petróleo, né, energia, é o que move uma nação. Posso continuar meu raciocínio aqui? Pode, claro. Você pode ver. Ainda quando o Lugo era presidente do... Eu peço aí que o meu querido amigo Coimbra me oriente até, nos ajude aqui. Enquanto o Lugo era presidente do Paraguai, o Lula fez um acordo e acabou, então, iniciou-se a construção de uma linha de transmissão de Itaipu a Assunção, no Paraguai. Você, Coimbra, caso fosse empresário em São Paulo, qual garantia energética você tem para ampliar sua base industrial ou para investir numa nova matriz? Você não tem garantia de absolutamente nada. No mais, estamos dependentes em parte do gás que vem da Bolívia para cá. O Evo Morales resolver fechar o registro ali, como você, empresário, se sentiria? Então nós temos uma completa insegurança. Isso tudo, Casagrande, vem em cima da máxima chamada Foro de São Paulo. É aquela ideia de países, né, aqui da América do Sul, alguns aqui do Caribe, tá ok? Para formarmos uma grande pátria bolivariana, onde um país ajudaria o outro em momentos de crise, em especial em momentos eleitorais. Então, com esse quadro todo na mesa, eu não posso falar economia. O simples fato, por exemplo, quando o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment, já houve uma reação nas bolsas. O marketing também. Você vê hoje em dia empresário pensando já em sair daqui, alguns saindo até para o Paraguai, ou ir até mesmo para a Argentina, num curto prazo, e continuar essa política que está lá. Então, enquanto tiver alguém que realmente seja aí o maestro dessa grande sinfonia para abrir as portas para o mundo no comércio, nós não podemos sonhar com dias melhores para o nosso povo aqui e nosso país. O que o senhor quer dizer com abrir as portas para o mundo? Você tem que dar liberdade para o empresário fazer negócio com o mundo todo, tá ok? Ele tem que fazer negócio com o mundo todo, tá ok? Ele tem que ficar longe um pouco das amarras. O Estado aqui, eu entendo, aqui eu vejo na legislação, apenas dificulta o trabalho do empreendedor, do produtor, daquele que gera alguma coisa, que produz imposto, até para atender aqui os programas sociais ou assistencialistas do PT. Eu vejo dessa forma. Você vê, eu tenho companheiros aqui, eu tenho um companheiro que está comigo me acompanhando aqui, ele tem um comércio no Rio de Janeiro, está me acompanhando aqui, tem um comércio lá. Ele estava com dificuldades de, junto a terceiros, produzir o material que ele vendia no comércio lá. O que ele resolveu há 2 anos para cá? Importar diretamente da China. Uhum. Então tem muito mais facilidade de importar as coisas do que de exportar. O Estado brasileiro, sem dúvida, é um gigante que só atrapalha. O senhor diminuiria as amarras do Estado de que forma? Eu acho que o senhor vê que eu estou insistindo, eu quero aprofundar nas questões econômicas com o senhor. Olha só, nós precisamos de menos leis, menos decretos, menos portarias. Entraria no viés do turismo até essa questão. Olha como eu quero expor aqui. Uhum. Eu quero falar do Rio de Janeiro. Todo mundo já ouviu falar da Baía de Angra. Nós temos ali uma área excepcional. Águas paradas, tem de vista a Ilha Grande e outras ilhas também, com a temperatura bastante amena, uma costa bastante recortada, que na mão de espanhóis estaríamos faturando bilhões de dólares por ano com turismo. O que o Brasil fez há poucos anos? Criou ali uma estação ecológica de Tamoios. Em 29 acidentes geográficos, ilhas, parcéis, no raio de 1 quilômetro, você não pode frequentar praias dessas ilhas, você não pode parar o teu barco ali, jogar uma âncora dentro d'água, tomar um refrigerante, conversar com a tua família, você não pode botar uma máscara, um snorkel e mergulhar. E a população que vivia disso está vivendo agora fraudulentamente do seguro defeso e outros entrando no Bolsa Família. Nós estamos nos empobrecendo. Ao invés de fazer um turismo sustentável ali. O turismo é uma receita que praticamente pouco você tem que investir para conseguir aquilo de volta. Lógico, entra aí naquela questão da segurança também que nós vamos discutir aqui. Você vai para Cancún,
mas às vezes você ir para minha Copacabana no Rio de Janeiro, você fica preocupado, você não tem segurança lá. Deputado, ainda dentro dessa questão econômica, eu gostaria de saber qual é a sua posição sobre o Plano Real e as mudanças que a presidente Dilma executou na política econômica do país, criando essa nova matriz econômica. E essa nova matriz econômica, ela consiste basicamente em aumento da presença do Estado na economia. E muitos dizem, inclusive eu acredito, que é o grande problema hoje que a gente vive na nossa economia. Ela vem dessa nova matriz econômica e dessa quantidade de estatais que são criadas para alimentar partidos políticos e que alimentam os partidos que estão no Congresso, via corrupção. A gente vê aí os casos do Petrolão, a gente vê o Mensalão, ainda tem o Eletrolão, BNDES, a gente desenrola e nunca termina, né? Eu queria saber a sua opinião. Caso o senhor fosse presidente da República, o que o senhor faria com essa nova matriz econômica? Olha, não são só estatais, você vê hospitais públicos que não funcionam. Aqui, por exemplo, eu acredito, tenho certeza, né, que você deve ter aqui centenas de filiados ao PCdoB dentro do hospital. Então, o critério para você botar a gente para dentro, assim são em outros partidos, outros estados também, é a filiação político-partidária. Então, praticamente nada funciona com esse estado absolutamente grande. O Plano Real de Itamar Franco, eu estava lá, até eu quero falar um pouquinho da questão militar do Plano Real, né? Ele é de 1 de fevereiro de 1994, quando criou-se a URV. A inflação de 1 de janeiro a 28 de fevereiro foi 97%. Esse valor foi expurgado da remuneração dos militares das Forças Armadas e também dos servidores, o pessoal do Executivo. Então começou com um brutal arroxo que não foi tão drástico assim no tocante ao servidor público do Legislativo e Judiciário, porque eles tinham um adiantamento salarial, nós não tínhamos. Então começou por aí. Agora, o Plano Real foi muito bem feito. Tivemos depois uma inflação em URV em torno de 30%, que também foi para nós servidores públicos do Executivo ali, incluído militares e servidores civis, também foi expurgado de nós, mas depois tivemos uma época de glória no tocante a ele. Entendo que o governo FHC privatizou mal a Vale do Rio Doce, da forma como ela foi privatizada foi péssima, em torno de 4 bilhões de reais. E logo depois ela começou a faturar mais de 50 bilhões por ano. Hoje ela está apresentando sinais de desgaste, a questão da Vale do Rio Doce. Não falaria jamais em você estatizá-la, mas não podemos, por exemplo, continuar exportando nióbio a preço de minério de ferro. O senhor é a favor da privatização da Petrobras? Olha, eu sou a favor da despetização da Petrobras. O primeiro momento é esse. Se você quiser privatizar a Petrobras, me desculpe, talvez nós dois possamos comprá-la. Desculpa a ironia aqui, tá ok? E não é dessa forma que você vai desfazer-se de um patrimônio monstruoso como esse aí. Primeiro tem que ser despetizada. A maior desgraça que existe é petizar uma empresa qualquer. Deixa eu ver se eu entendi. O senhor criticou a privatização da Vale, a forma como foi feita. Sim. Mas o senhor não seria contra vender a Vale? Porque a Vale naquela época era um cabidão de emprego ineficiente. Não há dúvida, mas você pode ver. Vamos falar um pouquinho do nióbio então, que está nas mãos dele também. O senhor tem batido nisso nós temos muito, hoje em dia de Catalão saem 4 composições diárias de 40 vagões cada uma, que não é exportada com o nome de nióbio. O que eu levantei até agora, isso é um segredo de Estado. Estamos aqui às duras penas conseguindo informações concretas a esse respeito, até porque o Turra sabe disso. Eu não tenho o direito de errar. Nós erramos, mas não tenho o direito de errar, que a borduna vem forte em cima de mim. O que eu levantei até agora é que o nióbio é exportado como liga de ferro. Você pode ver, nós temos praticamente 98% das reservas do mundo, o restante está no Canadá. Com esse 2% que o Canadá tem, isso pesa mais que 10% do PIB total deles. Então você vê o nosso potencial que nós temos aqui. Então essas questões, quando você fala da forma de privatizar, tem certas coisas que você tem que ter a participação do Estado. Agora, tem que ter um governo que não fique cedendo a pressões políticas pensando em se perpetuar no poder. Esse que é o grande erro. Você tem que dar um troco a eles. Quando alguns falam para mim, né? Você sabe o tamanho do problema caso você se eleja presidente em 2019? Sei. Agora, também entendo que até lá, infelizmente, o Brasil vai estar tão quebrado que os políticos, meus colegas em Brasília, vão pensar 10 vezes antes de querer um ministério. Hoje não tem leite nenhum. Esse é o problema que nós temos. Agora, o Lula, por exemplo, quando pegou, surfou na onda ele do Itamar Franco,
O PSDB levou a contento, no meu entender, a questão do Plano Real avante. Agora, quando o Lula assumiu, ele optou para a roda da economia, né, que ela devia girar em função do consumo. E daí, então, ampliou aqui as questões de empréstimos. Hoje em dia, mais de 80% dos servidores civis ou militares, por exemplo, que têm empréstimo junto a essas instituições financeiras, estão endividados. E você pode ver, o governo agora quer deixar como segurança, né, como seguro desses futuros empréstimos, o fundo de garantia. Isso está sendo discutido, ou seja, o endividamento do endividamento. Aí entra numa questão mais grave ainda. Povo pobre vai chegar a um ponto tal que ele vai estar empobrecido de tal maneira que só vai sobrar para ele o quê? A questão dos programas assistencialistas. E na questão da Petrobras que o Márcio abordou, o senhor hoje não privatizaria? Porque ela vale muito pouco. Eu entendo que... Mas o senhor, em tese, o senhor é a favor ou contra privatizações? Eu sou a favor da privatização. A favor? Sou a favor, sim. O que o senhor privatizaria, por exemplo, hoje no Brasil? Você tem mais de uma centena de estatais. Mas cite meia dúzia pra mim. Muita coisa você pode privatizar. Você vê, quando você fala em Ministério das Cidades, por que você não manda dinheiro diretamente para o prefeito aqui de Porto Alegre decidir parte do problema habitacional dele? Por que tem que ser um acordo com o governo, o prefeito, o governo, onde só aí 20% vai embora em tocante à burocracia? Então, essa questão, voltando aqui à questão da Petrobras, hoje em dia, você vender a Petrobras com o preço do petróleo que está aí, você vai praticamente entregar a Petrobras, como você entregou a Vale do Rio Doce. Praticamente entregou a Vale do Rio Doce. Agora, eu entendo que esteja havendo uma forma de dumping, vamos assim dizer. O que o americano fez? Ele começou a produzir petróleo e gás no xisto. Ele agora suspendeu o embargo com o Irã. De imediato estão entrando 500 mil barris de óleo por dia no mercado. E o Irã, rapidamente, esse ano mesmo, vai passar de 1 milhão de barris por dia. E além de outras fontes de energia que estão aparecendo pelo mundo, nós estamos ficando para trás. O petróleo vai lá para baixo. Nós optamos aqui a exploração do pré-sal, por exemplo, caso a tua empresa quisesse explorar, 30% dos meios para explorar tem que vir da empresa nacional. É um produto caríssimo e de qualidade nem sempre recomendável. Então a questão da Petrobras é uma questão que, se você agora entregar de qualquer forma para o capital externo, pode daqui a pouco tempo o preço aumentar e você vai ficar refém dentro de um mar de energia que é o petróleo que nós temos, que é uma das maiores reservas do mundo. Por exemplo, bancos estatais, o senhor privatizaria ou não? Você tem que privatizar porque, olha só, serve para quê os bancos estatais, basicamente, né? Da forma como eles são loteados, as suas diretorias, acomodamento político, nada mais além disso. O senhor privatizaria o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal? Acho que você pode pensar em privatizá-la assim, você pode discutir isso aí. Podemos, lógico, você pode até mudar de ideia, né? Mas hoje em dia eu estaria propenso a dar um sinal verde para a sua privatização. Perfeito, olha, uma posição corajosa. O deputado nos parece aqui um defensor do Estado mínimo e do conservadorismo moderno europeu, né? Até porque a esquerda aqui não deu certo no mundo todo e não está dando certo aqui. Nós temos que esperar chegar onde? Bater no fundo do poço, que vai ser o chorume para tomarmos uma decisão. E os países mais desenvolvidos do mundo podem até ter bancos estatais, mas não são os maiores. Os maiores bancos, estou ficando só nesse exemplo, eles são privados, porque é a pujança do mercado, né? Agora, o senhor defende muito o regime militar, né, deputado Bolsonaro? Olha... E os militares brasileiros, ao longo de 20 anos, foram estatizantes. Esta é uma crítica que boa parte da sociedade faz, que os militares brasileiros, ao invés de liberar a economia, a exemplo do que aconteceu em alguns países, estatizaram a economia brasileira. Eu complemento, Diego, a tua pergunta, salientando de que nós tivemos nos governos militares alguns governos que privatizaram, que trabalharam numa condição muito mais racional da economia e outros de forma mais estatizante. Se compara muito, por exemplo, o governo Geisel na área econômica com o governo Dilma, né? E eu acho que isso complementa a tua pergunta. Queria saber do deputado se o deputado defende a economia que foi feita, o processo econômico que foi feito no governo Geisel ou o processo econômico que foi feito no governo Castelo Branco com Roberto Campos, por exemplo? Olha, o regime militar, ele praticamente foi os 5 presidentes, né? Um foi quase com uma continuidade do outro. Nós fomos que mais não estatizamos, mas criamos estatais também.
mais criamos. O governo que mais fez obra em toda a história do Brasil. Eu costumo dizer que sem a obra dos militares o Brasil não existiria. Agora, as estatais, tínhamos lá muitos militares estatais, sim, tinham, mas você pode ver, raramente você encontrava um militar que tivesse enriquecido. Eu desconheço o militar que tenha enriquecido naquele período, desconheço. Se tiver, por favor, aponte aí. Não, eu então, sempre digo aqui, deixa eu abrir um parênteses, deputado Bolsonaro, eu sempre digo aqui, né, vamos pegar os generais, né, 5 generais aí. saíram pobres do governo. Sim. Isso é fato, pobres. Sabemos de casos aí, de alguns deles que tiveram que fazer vaquinha para pintar apartamento, para trocar o sofá da sala, para sepultar, inclusive. Fecha o parênteses. Essa questão de as grandes obras no Brasil, você vê aqui a Ponte Rio-Niterói, a energia atômica em Angra dos Reis, as questões da duplicação da Dutra, só o Médici, né? O gaúcho Médici fez 15 hidrelétricas, Itaipu. Imagina o PT construindo Itaipu. Como é que seria, né? Custaria $1 trilhão, com toda certeza. E você vive do parque energético daquela época, né? Praticamente você não tem nada de lá para cá. Eu de vez em quando desafio o pessoal da esquerda, né? Apontar as obras deles. Não apontam, eles são especialistas em mudar o nome de obras públicas, tira o nome Médici, Castelo Branco, Costa Silva, e para botar o nome de pessoas que queriam nos comunizar no passado. Então o período militar foi, na questão econômica, foi um sucesso absoluto. Na questão de direitos humanos também, que esse pessoal... Mas hoje o senhor faria diferente na questão econômica. O senhor teria uma visão liberal da economia. Sim, é lógico. Diferente do que foi naquele tempo. Me parece muito parecido com a visão do general Castelo Branco. Quando você privatizava ou criava novas empresas estatais, aquela pessoa que ia lá para dentro, né, para gerir aquilo, não ia por indicação política. Longe disso, ele tinha um compromisso, ele tinha responsabilidade. E o Brasil realmente cresceu em muito. Nós passamos da 49ª para a 8ª economia do mundo. Nós criamos o Proálcool. Não há 2 crises enormes do petróleo. Nós criamos o Proálcool. Em um dado momento, 95% dos carros aqui de passeio eram movidos com essa energia. Então, enfrentamos desafios e nós sobrevivemos. E muito. Hoje em dia, eu acho que a grande receita que o Brasil pode ter é na questão mineral. Não só no nióbio. Você pode ver por que essa sanha de demarcações de terras indígenas, demarcação de quilombolas pelo Brasil todo. Dá para imaginar 13% do território nacional demarcado como terra indígena? E nós estamos na iminência de ver essas grandes reservas se tornarem independentes. Você pega, por exemplo, a reserva em Yanomami, equivale a 2 vezes a extensão do estado do Rio de Janeiro, para 9 mil índios. Agora juntaram a ela a Raposa Serra do Sol. Ficou valendo um pouco mais que 3 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro, para aproximadamente 15 mil índios. E ali nós temos aqui as reservas minerais que praticamente não existem no mundo todo. Nós somos a última fronteira. E o que o senhor faria no caso das reservas já demarcadas? Olha só, você tem que desmarcar essas reservas aqui. Elas foram demarcadas ao arrepio da Constituição. Por quê? A Constituição é bem clara, que quem demarca a terra indígena é a União. E quando se fala em união, é executivo e legislativo. Ela foi demarcada de forma unilateral pelo Poder Executivo. O Collor de Mello, quando assumiu o governo no Brasil, a sua primeira ida aos Estados Unidos, quando voltou, mudou o ministro da Justiça e acabou, então, assinou-se a portaria que começou a demarcar a reserva Yanomami, a área mais rica do mundo, em todo e qualquer tipo de minério que você possa imaginar. E o índio não sobrevive naquela área toda, sabe por quê? Tem minerais radioativos ali que não tem qualquer vida humana naquele solo, mas foi demarcado como terra indígena. Foi demarcado na mão grande. Na mão grande. Então nós temos como desmarcar isso. E lógico, você vai ter um problema internacional enorme. Como administrar isso daí? Você vai chutar aí a canela do rinoceronte? Como você vai administrar isso aí? Eu acho que dá pra gente conversar sobre isso aqui no Brasil, fazer algumas parcerias internacionais, tá ok? Você pode ver, por que o Brasil não faz uma parceria com o Japão para explorar a biodiversidade em reservas indígenas? Que mal ocasionaria àquela região esse tipo de acordo? Nenhum. Vamos continuar em seguida. Tem agora 2:45 o Bandeirantes Online e já voltamos conversando com o deputado Jair Bolsonaro.
A hora certa para CDV João Aurélio. Registra, transfere e licencia seu veículo 3330-2611 ou acesse joãoaurélio.com.br. Hotéis Express, que tem unidades em Porto Alegre, em Canoas e também em São Leopoldo, e Associação dos Mutuários, consulta gratuita. 36 graus, temperatura para Domênico. Conosco o deputado federal Jair Bolsonaro, do Partido Progressista do Rio de Janeiro, o mais votado do Rio, terceiro mais votado do Brasil. Também conosco, acompanhando o deputado, o seu colega aqui da Assembleia, deputado estadual Sérgio Turra, também do PP, e o cientista político Márcio Coimbra. Vamos continuar um pouquinho mais nessa questão indígena. Sim. Nesta violência que se fez. E veja, eu sempre digo aqui, deputado, não estou dizendo que não se possa demarcar e que não se deva demarcar, mas não da forma como se fez, né? Roubando terras que muitas vezes tinham títulos, né, deputado Turra? Títulos de propriedade centenários no Brasil inteiro. O Rio Grande do Sul, aqui nós vivemos esse medo, esse receio, porque justamente isso, deputado Jair Bolsonaro, como no Brasil, mas aqui também, e minifúndios, onde a agricultura familiar está presente. Essa situação das demarcações de terras indígenas agora se alastrou de um jeito que qualquer canto, e se a gente for pensar assim, o Brasil é dos índios. Então, inclusive aqui no estado do Rio Grande do Sul, está tramitando na Assembleia Legislativa um projeto de lei com muita chance de ser aprovado que impede a demarcação de terra indígena a partir de alguns módulos rurais, que é para garantir. Nós estávamos falando aqui de desenvolvimento, de economia, gostei muito e vai vir ao encontro do que eu estou dizendo, o que o deputado Bolsonaro estava falando, o agronegócio expandindo, que eu acho que é uma das riquezas do Brasil, também explorar o campo de cima, não o campo do pré-sal. E o produtor não tem a menor segurança jurídica. Ele não sabe se aonde ele está, ele fica. Onde ele está há anos, há gerações. Então isso realmente, deputado Jair Bolsonaro, nós concordamos e nós precisamos reforçar essa posição. E ela não é contrária a ninguém. Ela não segrega, não discrimina. Ninguém está aqui contra índios, contra quilombolas. Mas a gente precisa ser racional. Importante. O deputado disse que estas demarcações que foram feitas, boa parte delas ao arrepio da lei, o senhor disse que o senhor vai desfazer as demarcações. Você pode questionar o Supremo Tribunal Federal nesse sentido. Eu não posso dar uma canetada e mandar para o espaço tudo isso daí. Então, inclusive, quando estava demarcando a Raposa Serra do Sol, mas o senhor pode fazer também emendas constitucionais revogando, não pode? Não, mas olha só, eu não vou andar no Congresso. Não vão andar. Não é por ser minha, não. Por ser quem quer que seja, não vai andar. A esquerda é radicalmente contra essas demarcações de terra indígena. Até bom que o Coimbra aqui, presta atenção, não sei se você já tomou conhecimento, né? Eu não sei qual outro passo que deu aqui agora na França, né? Lá em Paris, esse grande encontro aí do clima, do meio ambiente. Nós temos aqui, está sendo debatido nesses eventos, uma questão chamada AAA, ou seja, Andes, Amazonas, Atlântico. É um grande corredor ecológico que varia de 50 quilômetros a 150 quilômetros a sua largura, perfazendo um total de 136 milhões de hectares. Então pega toda a região amazônica, deixa ali fora aqueles países do norte aqui, deixa países do norte fora, bem como as três países, Guianas deixa fora também, entra quase toda a Amazônia. Isso aqui, o pretexto de demarcar esse grande corredor ecológico aqui é de deter mudanças climáticas para o mundo, ou seja, estamos na iminência de perder a soberania da Amazônia. A calha norte do Rio Solimões e Amazonas poderá ser totalmente uma grande parque, uma grande reserva mundial, pela nossa incapacidade de gerir esta região. Voltando aqui para o Turra aqui, eu quero dar um exemplo concreto, Turra. Eu sou do Rio, citar um caso de São Paulo agora aqui, porque o Brasil somos todos nós. Você pega ali o Vale do Rio Ribeira. Quando você vai para São Paulo de carro, entre Curitiba e São Paulo, você pega o Vale do Ribeira. Uma cidade de Miracatu, é muito conhecida
porque há muito acidente automobilístico naquela região ali. Ali, a questão de 10 anos atrás, não tinha índio ali. Apareceram os índios, foi demarcada uma pequena reserva indígena e agora estão requerendo a ampliação dela. Mais de 100 famílias estão sendo atingidas. A mesma coisa, agora você vai ali para Eldorado Paulista, Vado Ribeira, você vai para o quilombola do Abobral. Então, quilombola então tem a ver com afrodescendentes. Negros, colegas de gente de Eldorado Paulista que eu tive lá, estão sorrindo porque eles estão ganhando um grande espaço de terra para eles, com essa malandragem chamado quilombola. Agora, quando você demarca isso, eu repito para vocês, você isola grandes áreas que produzem alguma coisa, você inibe a produção rural. Você cada vez mais vai sufocando o nosso agronegócio, vai impedindo que o Brasil se consolide. E teria muito a falar para vocês. Você pode ver, o que despertou a indústria de demarcação em terras indígenas, na verdade, foi uma boa decisão tomada lá atrás pelo governo Sarney, quando resolveu criar o projeto Calha Norte, onde pontuava nas fronteiras os pelotões de fronteira do Exército Brasileiro, que serviria então de polo de colonização para futuras cidades, de modo que você viesse a consolidar a fronteira norte do nosso país. O primeiro mundo, vendo isso, junto com políticos aqui, que não tem qualquer amor à pátria, acabaram aqui aceitando a política da indústria das demarcações de terras indígenas. E temos hoje em dia, lá no Amazonas, né, uma quantidade enorme de pessoas vivendo na pobreza, mas na verdade em cima de uma serra pelada. Deputado Bolsonaro, vamos voltar um pouquinho à questão econômica, à questão tributária agora, né? Questão tributária é uma das que mais causa problemas no Brasil hoje. Os nossos empreendedores, pequenos empreendedores, são aqueles que mais pagam impostos, são aqueles que têm os seus negócios todo dia sofrendo a presença de fiscais que lhe aplicam multas, e é a base da nossa economia. A gente sabe que não, como dizia a primeira-ministra Thatcher, não existe dinheiro público, existe dinheiro dos pagadores de impostos, né? Que não aguentam mais pagar imposto. Que não aguentam mais pagar imposto. E o brasileiro não aguenta mais pagar imposto. O senhor aqui disse que é pela diminuição da presença do Estado na economia. Nós sabemos que o presidente Fernando Henrique privatizou, mas não baixou impostos. Ou seja, diminuiu o peso do Estado na economia e os impostos aumentaram. Aumentou a carga tributária. Eu gostaria de saber qual é a sua opinião. A carga tributária hoje está do tamanho que deveria ser, ou a gente deve voltar a uma carga tributária menor? Eu lembro que o único presidente que diminuiu a carga tributária recentemente no país foi o presidente Collor, né? E eu queria saber a sua opinião. O senhor é a favor de diminuição da carga tributária? Como isso pode ser feito no Brasil hoje? Vamos supor, Coimbra, que você tem uma dívida com a agiota aí, outra com o banco. De modo que só os juros está consumindo praticamente todo o seu salário. Você vai ter que chegar para esses dois e falar, olha, vamos dar um refresco aí, porque eu vou acabar ou fugindo ou vocês me matam. É a situação do Brasil atualmente. A taxa Selic 14%. Então quem tem papéis do governo atrelado aos 14%, cada 1% a mais na taxa Selic equivale a mais 20 bilhões por ano que o Brasil tem que pagar. No total, nós pagamos de juros, amortizações, etc., quase R$1 trilhão por ano. Eu entendo que o banqueiro tem que ganhar dinheiro e defendo esta linha, afinal de contas, sou capitalista. Agora, temos que chegar neles e conversarmos. Não dá para pagar tanto, porque ou o Brasil quebra, o que fica pior para todo mundo, tá ok? E não fugiremos desse caos aí. Você tem que negociar com o sistema financeiro brasileiro. Caso contrário, você não tem como sair dessa situação. Isso é importante. Negociar como? Você tem que sentar-se ao lado de uma mesa e discutir essa taxa. Por exemplo, a justificativa do governo de 14% para combater a inflação. Sim. Esse remédio não é aplicado em nenhum lugar do mundo. Perfeito, se fosse assim, o americano agora que passou para 0,25%, teria uma inflação altíssima. Mas a taxa é do Banco Central. A taxa do Banco Central. Banco Central, que arbitra a taxa de juros. Mas a taxa básica de juros. Sim. E quem emite título e que acaba endividando o país é o próprio Estado brasileiro, é o governo. Aliás, o atual governo mais do que sextuplicou a dívida pública. O atual grupo. Mas quando o senhor diz negociar,
Como é que vai negociar com... É como eu falei pro Coimbra aqui, ele tem dívida ali com a agiota, com o banco, etc. Ele vai quebrar, ninguém vai ganhar nada dali para frente. Se o Brasil quebrar, todo mundo perde. E estamos na situação, o endividamento enorme do Brasil. Nós temos que buscar uma saída para isso. Essa taxa Selic, por exemplo, não pode continuar nesses 14,25%, que só aí são 280 bilhões por ano, quase 1 bilhão por dia, que vai para essa finalidade. Nós temos que diminuir isso aí. Agora, olha só, o que eu entendo, quando se fala em pobre no Brasil, que é bom para ganhar voto, mas não resolve o problema, né? O pobre não sabe, o pessoal fala, o pobre não sabe o que é Selic, isso interessa para quem investe em bolsa. Não é verdade. Quando a taxa está lá em cima, quando ele vai comprar a sua geladeira na Casa Bahia, ele vai pagar um preço mais alto, por uma prestação mais alta para aquela geladeira. Ao ele pagar uma prestação mais alta, ele tem menos dinheiro no bolso, e daí o que acontece? Com menos dinheiro no bolso, o governo quer conter o consumo para diminuir a inflação. Só que o brasileiro não tem onde cortar mais. Ele não tem como, você está comendo aqui 100 gramas de arroz por dia, não dá para passar para 90 gramas. Nós chegamos a esse ponto. Então, essa negociação que tem que ser feita. Fora isso, nós temos o caos pela frente. Ou vamos continuar empurrando com a barriga esse problema, onde todos nós cada vez sofremos mais, e mais do que isso, atingiremos o objetivo da esquerda brasileira, que não é diferente da esquerda mundial, né? A igualdade. A igualdade, eu costumo dizer que existe em duas situações, no cemitério ou na miséria. Estamos partindo para a igualdade na miséria com essa questão econômica, onde o Brasil não tem coragem de chamar os banqueiros e conversar. Isso não é calote, é até para evitar um calote. E como o Casagrande você diz aí, nós temos que parar de emitir papéis. Você pode ver, quando você faz o orçamento, você tem um percentual ou um volume, né, para você aplicar nas diversas áreas, quer seja lá saúde, educação, defesa. Agora, no tocante à dívida, juros, está aí aberto. Você aumenta a taxa e você paga lá na frente. Isso que não pode continuar acontecendo. Fora isso, não tem como você buscar um Brasil melhor. Deputado, o senhor está falando que as famílias não têm onde cortar mais. A presidente Dilma diz que o governo não tem onde cortar mais. O senhor acha que o governo não tem onde cortar mais? E se o senhor fosse presidente, o senhor cortaria? E o senhor diminuiria impostos depois de cortar essa quantidade de ministérios e cargos comissionados que tem em Brasília? Você, nesses 22 mil cargos comissionados, 20% de cada um desses comissionados vai para o partido, está no estatuto do PT. É uma fonte de receita do PT muito grande isso aí, eles não vão diminuir isso daí. Você pode ver, quando o Supremo decidiu aqui botar um ponto final no financiamento privado de campanha, hoje tem uma matéria grande no Globo, que para mim não é novidade, que eu acompanho isso na Câmara, dizendo que a forma como está aí, você vai beneficiar os candidatos que têm dinheiro ou os que têm poder, no caso, o governo federal. Você usa os projetos ditos sociais, e eu chamo de assistencialistas eleitoreiros, para a tua campanha. Você pode ver, há pouco tempo, ano passado, me visitou aqui o prefeito de Marau. Eu não conheço o Marau aqui é a minha cidade. O que ele me disse lá, e tinha um folder que mostrou para mim, ele tinha uns 300 aproximadamente que recebiam Bolsa Família em seu município. Diminuiu. Ele com os teus funcionários, foi na casa de todo mundo, 1/3 de imediato pediu para sair do Bolsa Família. Por que pediu para sair? Chegava na tua casa, ô Coimbra, e você tinha uma casa, você tinha um carro, a tua esposa estava empregada, você estava de forma fraudulenta no Bolsa Família. Então, a proposta inicial foi a seguinte: pede para sair ou te denuncio do Ministério Público. 1/3 foi embora. Outro 1/3, o Turra, ele conseguiu botar no mercado de trabalho e ficou apenas com 1/3 ganhando isso aí. Então, o Bolsa Família hoje em dia, quando você fala de diminuir impostos, né, você tem que diminuir. Até porque você pode diminuir quase que automaticamente, cortando aqui a fraude e a falta de necessidade. É comum em auditorias por aí você encontrar centenas de vereadores recebendo Bolsa Família, centenas. É uma fraude isso aí. São em torno de 14 milhões de cartões. Família, a Dilma Rousseff, por ocasião da campanha de 2014, ela bateu no peito certa vez e falou: 56 milhões de pessoas do Brasil vivem do Bolsa Família. Isso era um dado que ela tinha que esconder, uma vergonha isso aí. Desculpe interromper, mas eu não consigo não falar isso. É exatamente isso que eu vejo. O Brasil, a gente comemora mais Bolsa Família, ao invés de comemorar justamente o caminho inverso, menos Bolsa Família, ou seja, o país está se desenvolvendo. E só queria, deputado Bolsonaro, se me permite, Diego, Coimbra, fazer uma análise do que é o Brasil, o que eu sinto assim de dor, de tristeza. Nós temos que defender a geração de emprego,
emprego. Eu acho que o empreendedorismo precisa, o empreendedor ter realmente um espaço para ele crescer. E eu quero dar um exemplo aqui que aconteceu agora, recente. A indústria do vinho aqui no Rio Grande do Sul é muito importante para nós. E nós já sofremos uma competição com o mercado externo terrível. Agora, o IPI do vinho saltou de 73 centavos para 10% o preço da venda da garrafa. O que nós estamos fazendo? Nós estamos nos matando, acabando com o nosso produto, acabando com a oportunidade de centenas de milhares de pequenos produtores. Isso não é inconcebível. É inconcebível, e esse é o país que a gente vive. O país que quem está nos governando diz que defende o trabalhador, mas defende o trabalhador desrespeitando quem gera oportunidades de emprego e de renda. Defende o trabalhador desse jeito, o pequeno produtor rural, produtor de uva. Uva é um dos produtos que mais agrega valor no agronegócio. E permite que falar a questão... Nós estamos nos matando. Você tem razão, né? A tua bancada lá, trabalhamos contra, perdemos o governo, tem o poder enorme. Você vê uma questão de, quando você fala em você Coimbra, por exemplo, arrumar o teu orçamento familiar, né? Você pode ver a questão das Forças Armadas. Nós temos dos carreiras típicas de Estado, o pior salário é o das Forças Armadas. Nós tivemos uma pequena recomposição em março do ano passado. E agora a Dilma anunciou, tem um projeto que chegou na Câmara, nos concedendo 5% para agosto, 17 meses depois. E 17 meses, esse acumulado vai chegar em torno de 15%, além da carga tributária. Você pode cortar o vinho até, Turra, mas você não pode cortar arroz e feijão. Tá ok? Nós não temos, o trabalhador brasileiro não tem onde cortar mais. A serra não pode cortar o vinho, não, viu? Não, você pode cortar o consumo. Eu sei, mas eu digo na Serra Gaúcha não pode, não. Por exemplo, eu tive em Manaus. Eu entendi, eu tô fazendo uma brincadeira. Eu tive em Manaus há poucas semanas. Praticamente 70 mil funcionários da Zona Franca foram demitidos. Por quê? Basicamente a Zona Franca produz supérfluo. Você fica sem a geladeira, mas você não fica sem o arroz. Você fica sem o vinho, mas não fica sem o feijão. Nós estamos nos empobrecendo. As pessoas não investem mais nesse setor. E você, quando fala em exportar, a mão de obra do Brasil é uma das mais caras que existe aqui. Olha uma deixa, agora estou dando para a esquerda raivosa vir para cima de mim, né? Como houve a questão que falaram que eu disse que defendia que a mulher ganhasse menos do que o homem. A classe empresarial tem dito para mim, aqueles que empregam, o trabalhador mais cedo ou mais tarde vai ter que decidir menos direito e emprego ou todos os direitos e desemprego. É a sinuca de bico que nós estamos chegando. Porque é bom, por exemplo, o sindicato, quando o cara tem uma estabilidade no emprego, como servidor público, como um sindicato mais forte, que são das montadoras, mas dos demais, não. E nós temos que defender o emprego. O emprego está relacionado com tudo, a questão de saúde. O senhor está dizendo que é a favor, então, de flexibilizar direitos trabalhistas? Olha, eu estou dizendo que o empregador tem dito isso para mim. Não, mas eu não estou fazendo um juízo de valor, eu quero saber se é isso. Você não pode falar... Para garantir o emprego. Para garantir o emprego. Você vai ter um comissionado, o Turra deve ter comissionado no seu gabinete, ele manda embora, olha que bem decidido, como eu tenho no meu gabinete também, tá ok? Então, essas pessoas não têm fundo de garantia, por exemplo, e estão sobrevivendo. É o que eu digo, né? Muitas vezes você quer pagar, por exemplo, o empregado R$3.000 por mês, vamos supor. Daí você fala, não, tem que pagar para ele fundo de garantia. Passa para R$2.500. Eu tenho que pagar também o 40% de multa fundo de garantia. Passa para R$2.000. Eu tenho que pagar seguro, não sei o que lá. Tem que pagar você paga o salário mínimo pro cara. Eu prefiro hoje estar ganhando R$2.500 por mês do que no papel estar ganhando 2, na prática 1.000, para usar o meu fundo de garantia, se é que o empregador repassou aquilo no futuro, para usufruir num atendimento médio futuro, dada a minha idade. Você vê, isso valeria algo similar, na sua opinião, para a área pública, deputado Bolsonaro? Vamos lá. Eu bato muito aqui no programa que algumas áreas da atividade pública não deveriam ter estabilidade. Áreas de Estado, né? Policiais, juízes, promotores, etc. Sim. Outras áreas, como por exemplo motorista de secretaria, ascensorista de parlamento, atividades dessa natureza, o Estado poderia ter a liberdade de demitir, sobretudo para fazer gestão em caso de crise. Eu quero saber a sua opinião sobre isso. Você pode ver, nas Forças Armadas, você tem essa questão aqui. Você tem hoje em dia, não só aquele sargento do Exército que prestou concurso, cursou a ESA, e depois segue a carreira dele, até a subtenente, alguns até a capitão, e tem aquele também que é o sargento temporário, assim como tem o tenente temporário também. Qual o objetivo disso daí? É não onerar a folha de nativos lá na frente. E você
Casagrande, você vai ser sargento temporário, tenente temporário, se houver interesse para você, você não é obrigado a ser isso daí. Então, inclusive, é muito bom essa questão, porque nesse espaço de tempo, no máximo 8 anos que o elemento pode ficar lá, ele tem como fazer a tua faculdade, fazer um curso técnico, e vai ser alguém produtivo em outra área no futuro. Nós não podemos ter um exército de soldados com 50 anos de idade. Então, por isso que existe realmente essa temporalidade das Forças Armadas. Acredito que na área produtiva nossa, você podia fazer exatamente a mesma coisa. Agora, não podemos esperar, pelo menos nas Forças Armadas, são raros os casos, o apadrinhamento político lá dentro. O serviço público, você poderia ter esse apadrinhamento político, como parece que tem um hospital público aqui, federal, aqui que tem 300 comissionados do PCdoB lá dentro. Daí não vai funcionar mesmo. Uhum. Bom, eu vou ao intervalo comercial e vou deixar uma pergunta para o senhor aí para o próximo bloco, para a gente já abrir o próximo bloco, deputado Bolsonaro. Nas redes sociais, muito se diz que a cúpula do Exército Brasileiro bolivarianizou, né? Virou petista. Eu quero a sua opinião em seguida, se verdade ou mentira. Já voltamos. Rádio Livre. Em FM pela 94,9 e AM 640, também pelo site band.com.br/RS ou pelo aplicativo Band Rádios para o seu smartphone. Zafari Bourbon, Cremers, Delínia, Ceprorgs e Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Também conosco CDV João Aurélio, Hotéis Express e Associação dos Mutuários Consulta Gratuita. E Domênico, com lojas no Iguatemi e no Moinhos Shopping. Neste ano, continue contando com o Sebrae para empreender. Estamos prontos para fazer a diferença no seu negócio. É um palpite dele, da Republicana ou da Democrata dos Estados Unidos esse ano? Ah, boa pergunta. E aí, Márcio? E aí, Márcio? De entrevistador a entrevistado. Faz parte. Sabe que essa é a pergunta de $1 milhão, né? Não, eu acredito que tudo vai depender do candidato, né, deputado? Depende do candidato, depende se a gente vai ver o Trump ou o Ted Cruz ou algum outro candidato que ainda possa aparecer, mas eu acredito que tem alguns candidatos, deputado, que estão dados como mortos, mas ainda não estão. As primárias ainda vão começar. E o senhor sabe que política, né? A política se move de uma forma muito estranha. Mas deixa eu lhe fazer uma pergunta, né? Dentro desses candidatos americanos, né, que o senhor está vendo aí, o Trump, o Ted Cruz, né? Existe uma convergência entre todos. Todos são a favor de um Banco Central independente, né? E nós vimos a semana passada que depois do Banco Central emitir sinais em um lado, onde o mercado já estava achando que iam aumentar a taxa de juros, parece que o presidente do Banco Central, Alexandre Tombini, sofreu algum tipo de pressão do Palácio do Planalto e mudou. Eu gostaria de saber que, se eu estou vendo aqui que o senhor é um deputado que advoga pela diminuição de impostos, flexibilização da CLT, a favor das privatizações, qual é a sua postura em relação ao Banco Central? É um Banco Central independente? Olha só, um Banco Central independente, você correria o risco seríssimo daquelas pessoas estarem decidindo a taxa de juros de acordo com o interesse de seus companheiros. Esse é um risco seríssimo que você correria nessa questão. Todo mundo é a favor que ele fique independente enquanto ele não está no governo. Depois que ele vai para o governo, ele gostaria que ficasse consigo. Eu, particularmente, caso fosse eleito um dia, né, para mim, eu não vou fugir aqui a minha sinceridade. Seria dependente de mim, sim. Tá? O Banco Central. Não totalmente. Você, lógico, não é a sua imposição. Você vai como se fosse um ditador, definir as taxas ali. Não, longe disso daí. Mas uma maneira de você ter o poder também de negociar com o capital interno e externo essas taxas. Se ficar independente apenas, como eu disse para você, 1% da taxa Selic equivale a 20 bilhões de reais que é sangrado do povo brasileiro. Nós não aguentamos mais isso daí. Então nós queremos diminuir a carga tributária, sim. Mas como é que você vai diminuir a carga tributária se o que você paga de juros anualmente, pelo menos é mantido estável? Fica praticamente impossível você conciliar esses números aí. Deputado, as redes sociais aí, volta e meia, dizem que a cúpula das Forças Armadas
brasileiras já estão na mão do petismo. O senhor é um militar de carreira, né? Qual é a sua patente hoje? Eu sou capitão. O senhor é capitão. Sim. É verdade ou é mentira isso? A minha turma são generais de exército, né? Generais de 4 estrelas. Eu queria começar, me permite aqui, começar um pouquinho para trás, né? Você pode ver, a esquerda fala muito em golpe militar. Pô, quem caçou o João Goulart foi o Congresso Nacional no dia 2 de abril de 64. Quem elegeu o Marechal Castelo Branco foi o Congresso Nacional, inclusive com votos de Ulisses Guimarães, em 9 de abril de 64. E só no dia 15, então, de abril, o Marechal Castelo Branco recebeu a faixa presidencial de Ranieri Mazzilli, que era o presidente da Câmara dos Deputados. Você pode ver, a esquerda fala que eles enviesaram pela luta armada depois do AI-5. O primeiro ato terrorista foi uma bomba da ação popular no aeroporto de Guararapes, onde morreu um jornalista, que a imprensa não fala nada, só fala Herzog, e morreu um almirante também. Depois também tivemos a bomba que matou Mário Cosel Filho em São Paulo, pela VAR Palmares, onde a senhora Dilma Rousseff era integrante dela. A esquerda tem um ódio enorme para conosco. Você pode ver, por que criou a Comissão da Verdade? A esquerda no mundo todo, né? Se o socialismo fosse bom, a Alemanha Oriental não se chamaria democrática, né? A mesma coisa a Coreia do Norte. Eles mentem descaradamente e o tempo todo. Eles pregam a perfeição hipotética o tempo todo. Criaram a Comissão da Verdade. Eu até pensei, né? Será que essa comissão vai dar um tempinho para desvendar o sequestro, tortura e execução de Celso Daniel? Ou vai continuar escondidinho lá? Essa questão. A esquerda, então, na Comissão da Verdade, que funcionou por 3 meses, por 3 anos, ela simplesmente caluniou as Forças Armadas. Alguns fatos ocorreram, sim. Não vamos negar, isso aí foi uma luta que tivemos no Brasil. Nós enfrentamos guerrilheiro treinado em Cuba. Fidel Castro sempre exportou a guerrilha e o terror para o mundo todo, como exportou para Angola milhares e milhares de soldados, né, cubanos. Como você pode ver, numa declaração ao jornalista Geneton Moraes, da TV Globo, né, da Globo News, um dessas pessoas aqui, muito chegado à senhora Dilma Rousseff, o Carlos Eduardo Sarmento da Paz, ele disse que o comandante do exército cubano ofereceu para ele 200 homens. Ele não complementou, né? Mas disse que era para a guerrilha do Araguaia. E você pode ver, a esquerda então tem um ódio para conosco e tenta nos desgastar o tempo todo, como fez com a Comissão da Verdade. Mesmo assim, continuamos bem nas pesquisas. Agora, por que isso daí? Para responder o pessoal que diz que os generais bolivarianizaram-se. Dizer a vocês que nós, das Forças Armadas, somos o último obstáculo para o socialismo. O dia que isso, porventura, vier acontecer com os generais, com os almirantes, com os brigadeiros, você pode encomendar uma jangada e começar a remar aí para Miami. O general Mourão, que era o comandante militar do Sul, fez críticas públicas ao governo Dilma e foi removido. Críticas justas ele fez. Se ele tivesse falado, atenção, vamos aqui para a luta patriótica para tomar a Petrobras, ele seria o ministro da Dilma com toda a certeza. Você pode ver até... Sim, mas a remoção do general... Foi em função do que ele falou, de que nos preparemos para a luta patriótica. O que eu acho que ele vê? Eu não vou botar palavras na boca do general. Eu quero responder aqui, eu como capitão do Exército, como cidadão, o que as Forças Armadas enfrentou nos anos, final dos anos 60, início dos anos 70 na guerrilha, no meu entender, vai ser um passeio, foi um passeio perto do que nós podemos enfrentar agora com a quantidade de estrangeiros aqui dentro, Turra. Nós temos em São Paulo mais de 40 mil haitianos. A senhora Dilma Rousseff abriu as porteiras do Brasil para quem quiser vir para cá. Eu não estou criticando aqui o pessoal do norte da África, mas não tem qualquer controle para entrar aqui. Você pode ver, no livro do Mujica, eu não sei se chegou aqui no Rio Grande do Sul, né? Parece que o Rio Grande do Sul é muito longe do Uruguai, né? Mas para mim chegou, tá ok? Para mim chegou o livro do Mujica aqui. E o Mujica é uma pessoa que você não pode desconfiar dele, tendo em vista a proximidade com o governo do PT. E ele é bem claro aqui, num dos capítulos dele, que Dilma Rousseff toma decisões de Estado ouvindo agentes cubanos e venezuelanos. Isso aqui seria, num parlamento sério, motivo para se questionar a senhora presidente o porquê disso. E aqui o Mujica grava, né, numa das
num dos episódios que aconteceu aqui com esses agentes, ela é bem clara quando entrega na frente de agentes cubanos e venezuelanos um pacote de material para entregar para o Mujica, que ele era o presidente do Uruguai naquele momento, porque ele tinha que votar com a Argentina para afastar o Paraguai do Mercosul para entrar a Venezuela. E entregou para ele, segundo o livro aqui do Mujica, repito, gravações telefônicas, logicamente, feitas pelas inteligências cubanas e venezuelanas, fotografias e documentos para entregar para o Mujica, para embasar o Mujica de ele, por que tinha que votar pelo afastamento do Paraguai. E assim foi feito. E diz mais, ele diz que foi um avião da Força Aérea Brasileira que foi buscar este Marco Aurélio Garcia do Mujica para conversar com ele em Brasília. E diz aqui, que quando esse agente do Uruguai começou a anotar o que o Dilma dizia, palavra dele entre aspas aqui, a Dilma disse para ele: não anote, jogue fora esse papel. Essa reunião não existiu. Tá no livro do Mujica? Tá no livro do Mujica, tá, já que tem, tá? E esse livro aqui não tem chegado no Brasil, por quê? Pressão externa da próprio governo federal aqui, para não chegar aqui. Esse livro tem 6 meses, já estaria tempo mais que suficiente para você tê-lo traduzido. É verdade. E nós traduzimos. É verdade. Tá ok? Isso é uma questão gravíssima, um crime, é um crime de lesa pátria. Esse governo não tem qualquer amor ao Brasil. Ele tem um projeto de poder absoluto com apoio dos bolivarianos que injustamente acusam os generais, porque eles querem, eu acho que os generais tomam uma posição no tocante a isso daí. Só antes de passar para o Márcio aí, que vai entrar na questão da reforma política, da sua visão sobre isso, o senhor falou dos haitianos em São Paulo, citou o caso dos haitianos, mas tem, agora inclusive no Brasil, tem refugiados da Síria aqui, tem pessoas de várias nacionalidades que estão vindo para cá. E eu imagino que a maior parte delas com o intuito de trabalhar honestamente, constituir família, prosperar. Eu quero que você repita, Norte da África? Hã? Norte da África também? Não. Também, Norte da África também. Também. Tá. Agora vou te fazer. Tudo bem. Me dá uma parte disso aqui, por favor. Claro, mas eu quero lhe perguntar qual seria a sua política em relação a isso, por exemplo? Não entra. Refugiados. Não entra. Raríssimas exceções, não entra. Você pode ver, você pegar a maioria desses que veio do Norte da África para cá e colocar no emprego onde a patroa seja uma mulher, ele não aceita. Nós aqui temos uma cultura completamente diferente deles. Deputado, e essa isenção de visto para as Olimpíadas? É outro problema sério que nós temos. Talvez aqui nós não temos Olimpíada. Você se coloque na situação do governo francês, depois desses problemas todos que teve lá, na situação do governo israelense, tá ok? Inglês também, botar seu pessoal aqui, porque o Brasil... Sem segurança. Porque o Brasil, olha só, o Brasil não aceita, o governo Dilma Rousseff não aceita votar uma lei que criminalize o terrorismo. Se nós todos aqui, por exemplo, no projeto que está lá, se nós aqui resolvemos ir para o aeroporto Salgado Filho e tocar fogo no avião aqui, isso seria terrorismo. Mas se for o MST, não seria terrorismo. É isso que nós não aceitamos. Nós temos que o mesmo ato, não interessa quem seja, a punição tem que ser exatamente a mesma. Agora, é o braço da esquerda, o MST. O que o Sted tem dito pelo Brasil é de estarrecer qualquer um. Ele fala abertamente, nós já somos Cuba. Ele fala abertamente. É um problema que nós temos aqui, que se não é as Forças Armadas ainda, tá? Porque o governo teme, né, como rasgar a Constituição com as Forças Armadas aí que não estão do lado dela. As Forças Armadas, como sempre disse, faleceu ano passado, o senhor Leônidas Pires Gonçalves, né, é que o Exército Brasileiro nunca foi intruso na política, sempre foi instrumento de vontade popular. Palavras do general Leônidas Pires Gonçalves no programa também do Geneton Moraes da Globo News. E é assim até hoje. As Forças Armadas são a garantia da nossa democracia no Brasil. Por favor, aqueles que falam aqui em bolivarianizar, pensem 2, 3 vezes antes de repetir isso daí, porque não comece a desacreditar as Forças Armadas, que exatamente essa instituição é que lhe dá a garantia de liberdade que você ainda tem hoje em dia. O senhor não daria então asilo para ninguém, o senhor está dizendo? Você pode ver. E os que querem ir um pouco além, e os que já estão aqui? Vamos falar, você pode ver. A gente nem sabe, eu li recentemente que nem o governo sabe direito quantos tem. Não sabe, a Polícia Federal também não sabe. Até a questão dos cubanos, valeriam conversar sobre isso aí. Você pode ver, o governo deu asilo aqui pro Cesare Battisti. Ele foi condenado por 4 execuções na Itália. O Tribunal Internacional Europeu reconheceu como julgamento legal. E ele veio para cá.
E ele era recebido, ele, enquanto na Papuda, gente do PT, do PCdoB, do PSOL visitavam-os com frequência. Tá, okay? Até a questão do sequestro do Abílio Diniz também, o PT fazia romarias lá no presídio, em Carandiru, tá? Para aquele pessoal fosse posto em liberdade, porque eles diziam que eram presos políticos. Ó, tinha até um Sebastião no meio daquilo, né? Gente ligada ao MIR chileno, né? É lógico, né? É lógico, tá? A questão do Chile, por exemplo, alguns falam de Pinochet. Pô, lógico que quando uma guerra, quando depois que ela se eclode, né? Ainda mais a questão de guerrilha, tudo acontece. Você tem que fazer tudo para que não venha acontecer. Barbaridades acontecem de ambos os lados. Mas quando o Pinochet tomou o Chile em 73, tinham mais de 30 mil cubanos lá dentro. Hoje nós temos 12 mil aqui. E tem Macri mandou os médicos cubanos embora da Argentina. Não vai agora, financiar né? a ditadura, né? Você pode ver, tem um caso aqui, que as Forças Armadas... Mas aí o que o senhor faria com os que estão aqui? Esses que estão aqui? Médico, por exemplo? Não. Todos, esses, cubanos, haitianos, os haitianos, o pessoal da Síria. Pode ter certeza que grande parte a gente repatriaria esse pessoal aqui. Não vai ficar aqui, não. Porque eles são diferentes de nós. Você vê a Angela Merkel, por exemplo, agora na Alemanha, tá com um problema seríssimo lá. Uma centena de estupros que aconteceu lá na Alemanha. O pessoal da Bavária, que dava apoio para Angela Merkel, botou ela na parede. Para com isso que você vai perder o apoio. Agora, nós temos que pensar em nosso povo, nós temos esse tal de multiculturalismo, o deles não interessa, que nós podemos até aceitar algumas coisas deles, mas eles não aceitam absolutamente nada nosso. Parte deles, não estou aqui generalizando, não aceitam cristãos, crucificam cristãos, cortam a cabeça de crianças. Mulher lá é lixo, mulher é um objeto, é lixo, não tem direito a absolutamente nada. Como eu disse para você, tente botar um desse para trabalhar em qualquer local aqui com uma mulher sendo patroa, ele não aceita. Leva um homem desse para Copacabana, vai ver uma mulher de fio dental lá, ele fica possesso. Eles não assimilam a nossa cultura. E a questão dos cubanos, vale a pena tu lembrar, né? Não sei se vocês são pais aqui, você sabe que é difícil ficar longe dos filhos. Os cubanos estão aqui longe da família. Tá? O governo mesmo anunciou, se tentar aqui pedir asilo, nós vamos deportá-los. Você sabe dos cubanos que desertam quando eles posam lá nos Estados Unidos. 3:30, 36 graus 8 décimos, eu vou pro intervalo e aí na volta vamos falar de reforma política e de direitos das minorias. O senhor não está surpreso que ainda não lhe perguntamos? Vamos entrar em minoria agora? Vamos lá. Sobre minorias. Tem alguma minoria aqui na mesa? Sabe por quê? Porque eu anunciei na sexta-feira que o senhor estaria aqui, eu garanti para os nossos ouvintes, que são milhares e milhares em todo o estado e até no mundo, eu disse o seguinte, olha, eu não vou fazer a tradicional pergunta que sempre fazem da homofobia. Mas eu abro com o senhor para falar desse assunto também, tá? Já voltamos com Rádio Livre. Rádio Livre. É Rádio Bandeirantes. Repórter Bandeirantes. Debates interativos. Enfim, no final de semana todo, as pessoas divulgaram isso nas redes sociais. Como é que o senhor se sente, deputado Bolsonaro, sendo chamado de bolsomito, mito? Eu costumo brincar, né? Isso lhe agrada? Um dos meus apelidos quando era garoto, eu sou do Vale do Ribeira, e eu tirava palmito do mato, né? Era parmito. Parmito. Então tiraram o par fora, né? E ficou o mito aí. Isso apareceu há aproximadamente 2 anos e está sendo uma marca. Então eu fico feliz com isso. Eu estou no 7º mandato de deputado federal, sem problemas, graças a Deus, até hoje, né? Os quase 30 processos de cassação que eu respondi, a maioria foi por usar a tribuna e a maioria foram impetrados por pessoal do PT, PCdoB e PSOL, aqueles que mais falam em democracia. Deputado, eu acho muito importante a gente frisar uma coisa e eu queria saber a sua opinião sobre isso. A maioria dessas declarações de apoio desses movimentos, a gente vê inclusive na sua chegada no aeroporto em Porto Alegre, efusiva recepção que o senhor teve aqui, são de jovens. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, porque as pessoas geralmente fazem uma relação do conservadorismo, e aqui eu falo como cientista político, né, com ausência de liberdade e democracia. Isso não é verdade.
e também do conservadorismo com as pessoas mais velhas. Mas a gente vê uma onda conservadora de jovens, movimentos na internet, de jovens conservadores e que encontraram nas suas ideias um eco. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, sobre essa juventude, esse movimento conservador que vem crescendo no Brasil. Vamos render as homenagens para quem realmente merece, né? Eu estou no 7º mandato, tenho uma certa participação nisso, mas temos uma pessoa que é muito importante, que é ídolo dessa garotada, é o professor Olavo de Carvalho, ok? Ele é uma pessoa, um filósofo, autodidata, que realmente arrebanhou com o seu livro, né? Com seus livros, né? Essa garotada para o lado da realidade, da verdade. A minha participação dentro da Câmara é usando a tribuna e as mídias sociais. A imprensa escrita no eixo Rio, São Paulo e Distrito Federal não me dá espaço. Não me dá espaço para absolutamente nada. Você pode ver, eu sou autor do projeto de lei que criou o voto impresso. A Dilma vetou, nós derrubamos o veto. Você não acha em jornal nenhuma coisa, talvez aconteça em um outro jornal, né? O meu nome como autor desse projeto, não acha. O pessoal sempre busca uma maneira de me desqualificar aqui ou acolá. Mas nos feitos meus, muito pelo contrário, até promove que eu estou no 7º mandato e nunca aprovei nada dentro da Câmara. Tá, okay? Então essa garotada que está vindo para a realidade, como contei a história aqui não do 31 de março, mas o 2 de abril, é que vai trazendo a garotada para a realidade, para a verdade. E vamos saber a verdade como ela foi realmente, né? E daí, em cima disso, nós vamos produzir aqui algo que permita ou repetir ou não repetir aquilo que houve no passado. Então eu fico muito feliz com isso. Tem garoto de 12 anos de idade que fala comigo. Há poucos dias, um garoto do interior de São Paulo, com 16 anos de idade, pousou em Brasília para falar comigo. E fugiu, estava sem o consentimento dos pais. Entramos em contato com os pais e depois retornamos o moleque para lá, né? Tive que ajudar um pouquinho na passagem aérea, que eu estava sem dinheiro, não era golpe não, tá ok? E ele voltou para Mogi das Cruzes, esse garoto aqui. Então tem esse lado. E a molecada tá vendo a realidade. E mais do que isso, tá vendo para onde o Brasil está indo. Nós estamos indo para uma miséria absoluta. Tá aí os dados econômicos que ninguém aí, infelizmente, né, não nos deixa mentir. Deputado Bolsonaro, acompanhando a sua carreira, inúmeros embates que o senhor teve, inclusive com pessoas que são ditas como moderadas, mas quem conhece sabe que são radicais de esquerda, tá? Muitas vezes o senhor se irritou, sim, visivelmente irritado. E em conversas, enfim, de rodas de amigos, inclusive com cientistas políticos, as pessoas dizem assim, olha, se o Bolsonaro conseguir dar uma maneirada no temperamento, ele vai longe. Agora, se ele se irrita numa entrevista e xinga o interlocutor, xinga uma deputada, se levantar a mão vai levar, como tem que o senhor fez isso lá. Ele vai longe. O Bolsonaro é um sujeito irritado, não. Ou é a esquerda que ele tira do sério? E o que o senhor está fazendo para ser mais cool, para ser mais frio? Porque se o senhor quer encarar uma caminhada a presidência da República, né, o senhor vai ter que ter muita paciência. Você pode ver essas brigas, essas irritações, foram em momentos que são simplesmente você alopraria, qualquer pessoa consciente alopraria. Nós aqui tivemos na Câmara, em 2012, 9º seminário LGBT infantil. Eu fiz um resumo em 5 minutos disso, de você embrulhar o estômago, o que esse pessoal quis fazer e está fazendo agora com a garotada, com criancinha na escola. Eu sei que eu estou numa rádio, né? Mas estou com um livro aqui, Aparelho Sexual e CIA. O alcance no meu Facebook chegou a próximo a 40 milhões há 2 semanas, quando eu fiz uma matéria sobre esse livro aqui, que é para a garotada do ensino fundamental. Tá, ok? Então, nesses momentos, quando você vê isso e você vê que está impotente para solucionar, você tem que explodir. Você tem que explodir. Não tem outra maneira. Eu vou deixar chegar esse material na escola e ficar quieto? O governo empurrou a goela abaixo, o filho do pobre, né? Porque você é para a escola pública, que tem acesso a esse tipo de material e vai aprender um comportamento que seu pai não concorda, tá ok? Que uma pessoa tenha esse comportamento no futuro, a família que administre. Ela não pode ter esse comportamento sendo incentivada na escola. Você pode ver, eu tenho um vídeo, até consegui botar no programa do Ratinho, em 2012,
2013, se eu não me engano, onde o secretário de alfabetização do MEC, dizendo claramente que no filme chamado Beijo Lésbico, para ser distribuído nas escolas de ensino fundamental para combater a homofobia, ele disse lá, o Coimbra, que levamos 3 meses decidindo até onde a língua de uma menina entraria na boca de outra menina para fazermos um filme para combater a homofobia. Deixa eu lhe perguntar uma coisa aqui, aproveitando. Claro. Deixa eu lhe perguntar, porque esse ponto é um, vamos dizer assim, é o ponto onde o senhor é mais criticado, né? Sim. Que lhe taxam de homofóbico. O senhor se rebela por se tratarem de crianças. Sim. Se fossem adultos, o senhor respeitaria. Cada um faz o que quer da sua vida, é isso ou não? Descobriram em 2011 que eu sou homofóbico? Hã? Descobriram em 2011 que eu sou homofóbico? Eu seria homofóbico? Não. Foi em função do material escolar, que ficou conhecido. É daí que surge isso. Como eles pedem, ficou conhecido como kit gay. Como eles perdem, não tem como, nas ideias, nas propostas, me derrotar, ele acertou o negócio. Eu estou discutindo, perdi a razão da argumentação, falou, ô gordo, ô barrigudo, ô careca, ô feio, não sei o que lá, vai pro palavrão, que a esquerda fazia. O rótulo. É rotular. É igual aquela questão com uma deputada aqui, que não interessa falar o nome dela aqui, ela me chama de estuprador e dou um troco. Parte da mídia pega do estuprador pra frente pra dizer que eu tô errado. Tá ok? Então isso tudo aconteceu. Agora, aquele momento nós estávamos discutindo a questão da redução da moralidade penal. Essa deputada gaúcha foi debater comigo aquele caso Champinha. Esse moleque, 17 anos, com mais 4 marginais, executaram um garoto de 19 anos, numa área rural de São Paulo, estupraram em rodízio por 5 dias a menina. No último dia, esse tal do Champinha praticamente degolou a menina com a faca cega. Daí vai a deputada dizer que ele não pode ser preso porque não sabia o que estava fazendo por ser menor de idade. Daí ela pede a razão dos argumentos, me chama de estuprador e dá o troco nela. E daí a confusão foi instalada. Só para fechar essa questão aqui, no mundo ocidental, e no Brasil não é diferente, há muitos homossexuais que conquistaram direitos, né? Recentemente, inclusive nos Estados Unidos, e que muitos, inclusive, agora no Brasil já se intitulam de direita. Exatamente, existem movimentos homossexuais conservadores. O que o senhor diria para eles? Porque eles têm direitos, eles querem ter direito de constituir, por exemplo, um casal, de viajar juntos, de quando um morre, deixa os bens pro outro. Qual é a sua visão sobre isso? Olha, não é porque você está casado, ou está vivendo uma união estável, ou está namorando, que você não vai ser feliz, tá? Eu quero mais que eles sejam muito felizes. Agora, o que acontece? Eu tenho na minha frente aqui uma Constituição. Tem artigos aqui, pode ter certeza, você, o Coimbra, o Turra, com toda certeza tem artigos que vocês não gostam. Mas para nós vivermos em sociedade, nós temos que respeitar aqui todos os artigos da Constituição. O Turra não pode propor mudar a Constituição, mas eu posso. Então, no artigo que fala de família, que é o artigo 216, ele é bem claro lá, no parágrafo 3º, né? Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre homem e mulher, como uma entidade familiar. E ponto final. Se você quer fazer um casamento, né, nas formas como um homem e uma mulher fazem hoje em dia, numa igreja católica, seja onde for, tá? Primeiro, ok? Primeiro, você vai ter que tentar mudar a Constituição. E depois tem que tentar mudar a Bíblia. Porque eu, como católico, né, um padre, um pastor não aceitaria isso, mesmo mudando a nossa condição. Agora, para você aceitar 2 homens e 2 mulheres como família, você tem que propor modificar o parágrafo 3º do artigo 22. Caso contrário, o que seria, né? O caso contrário, caso eles queiram ter esse direito, o que teria que estar escrito no artigo 226, parágrafo 3º? Para efeito de proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre pares como entidade familiar. E não está escrito pares, está escrito homem e mulher. E no artigo 5º, no parágrafo 5º aqui embaixo, diz mais: os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher, e não pelo par. Então nós respeitamos aqui ou não respeitamos. Pode ser que daqui a alguns anos, algumas décadas, se mude isso daí, mas no momento a sociedade brasileira, Coimbra, como você diz aqui, é conservadora. E vamos então mudar as leis para aceitar essa minoria. Agora, Jair Bolsonaro, né? Aos homossexuais,
Continuem felizes. Eu quero que vocês fiquem roucos de tanto rádio de felicidade com seu par no motel, ou em casa, ou seja lá onde for, no carro à noite, onde for. Agora, não podemos aqui aceitar rasgar a Constituição, como o Supremo Tribunal Federal rasgou. Num primeiro momento, o pessoal concorda, né? O que o Supremo foi que decidiu a questão da união estável. Okay? Assim como o Supremo foi que decidiu a questão do nepotismo. Eu não estou defendendo o nepotismo, mas o Supremo decidiu criminalizar o nepotismo. E mais ainda agora, Coimbra, o Supremo está na iminência de tipificar a homofobia como se racismo fosse, e o Congresso que legisla fica afastado dessa questão. Eu entendo isso tudo, né? Entre outras coisas que eu até gostaria de discutir aqui, a questão da relativização da propriedade privada, que é uma emenda à Constituição número 81, tá ok? O governo aos poucos, né, com o beneplácito do judiciário, vai legislando e vai impondo aqui essas leis de modo que passe a controlar quem bem entender. Imagine nós dois, Casagrande, numa pelada aqui, um chama o outro de, né, que você não é homem, por exemplo, um chama o outro que não é homem. Vai que nós aqui não temos nós vemos a ser homem não hétero. Eu iria para a delegacia, por exemplo, olha, eu sou homossexual, o Casagrande me chamou disso, e pela lei, pelo então PLC 122, que o Supremo agora quer tipificar, mesmo não sendo lei, como se racismo fosse, eu começo com 3 anos de cadeia de forma inafiançável. Assim como o pastor, caso não queira realizar um casamento na sua igreja, ou um padre também, ele começa com 3 anos de cadeia. Isso que nós não podemos admitir. Homossexuais, sejam felizes. Eu tenho muitos amigos homossexuais que não tem, e outros que você nem sabe que é e são, e você acaba descobrindo lá na frente. Tá ok? Então é essa questão, os direitos têm que ser, para mim, igual a ele. Nós somos iguais e ponto final. Deputado, eu estou aqui conversando com o senhor há 2 horas e eu estou praticamente certo que eu estou na frente de um homem politicamente conservador, de um deputado que é defensor do Estado mínimo, defensor da flexibilização da CLT, constitucionalista, legalista e que muitas vezes é taxado de antidemocrático por ser conservador ou por ser militar. Uma pessoa que não defende a liberdade e os direitos humanos. E uma pessoa que não defende a democracia, apesar de ser um parlamentar. Eu queria que o senhor dissesse que, para mim, o que é ser um conservador, então? Como a minha última intervenção. Já que o senhor me parece um liberal em vários aspectos, especialmente no que tange à economia, a favor das liberdades individuais, a favor da liberdade religiosa, a favor da liberdade de livre associação, pensamento. Mas por que os conservadores são taxados de antidemocráticos? E eu queria que o senhor esclarecesse a sua opinião em relação a isso. Olha, eles têm que nos acusar de alguma coisa, né? Como você falou, legalista. Eu estou com a Constituição na minha frente, é a minha Bíblia aqui. Enquanto brasileiro, enquanto religioso, a Bíblia é aquela preta que está lá, tem lá em casa, e quando eu vou lá, que a minha esposa é evangélica, quando eu vou na igreja católica, nós usamos. Eles têm que nos acusar de alguma coisa. Você pode ver, quando você fala liberdade de expressão, quantas vezes o governo do PT não tentou o controle social da mídia? E nós sabemos o que é isso daí. A questão do Marco Civil da Internet, ele só não foi regulamentado por decreto ainda, que o presidente da Câmara não é alinhado ao governo. Se fosse o Quinagra, que perdeu para o Eduardo Cunha, do PT, o Quinagra do PT, que perdeu para o Eduardo Cunha, o decreto já teria sido publicado em DO, que foi feito por Frank Martins, aquele mesmo que disse, né, abertamente, a questão do sequestro do embaixador americano é seu. Se o exército naquela época, o governo militar não botasse em liberdade o embaixador, ele seria executado em cativeiro. E ali, nesse Marco Civil da Internet, nesse decreto, eu não tenho na minha frente, mas as informações que eu tenho, e tudo leva a crer, infelizmente, que é verdadeiro isso aí, você entre outras coisas, vai impor o crime de ódio na internet. Eu chamo você de gordo aqui. Ô gordo, não interessa você me processar. Um terceiro me processa. Porque isso eu estou dissipando o ódio na internet. Eles querem controlar a internet. É a única imprensa livre que eu tenho. Vamos ver amanhã o que a imprensa aqui do Rio Grande do Sul, se é que vai falar alguma coisa, em especial os jornais, sobre a minha chegada no aeroporto. Se eu tivesse recebido uma ovada na cara ali, de um cara só,
no meio talvez um pouco mais de 200, não sei quantos tinha ali, aquele ovo seria a capa do jornal. Mas isso de hoje vai ser capa também? Eu não conheço aqui, não quero falar o nome aqui dos jornais aqui do Rio Grande do Sul, não sei como eles vão se posicionar tocando isso aí. Agora, eu defendo a liberdade de imprensa. Eu defendo a internet completamente livre. Por ocasião do debate dessas questões, né? O mote do governo foi o seguinte, né? A questão do Snowden, a questão do Wikileaks, tá ok? Nós tínhamos que, olha, o Obama leu os e-mails de Dilma Rousseff. Se algum de vocês leu os meus e-mails, fico feliz. Lógico, se eu tiver um para minha esposa, aí não. Tá ok? Fora isso, eu não tenho nada a esconder de vocês. Assim tem que ser um homem público. Este governo detesta a liberdade de imprensa. Olha, a gente ia falar de reforma política, não vai dar tempo. Vai ficar para uma outra vinda sua aqui, deputado Bolsonaro. Mas eu tenho uma última pergunta e quero dizer o seguinte: nós passamos de 500 pessoas assistindo no Periscope, é um negócio impressionante. E eu inclusive não fiz ouvinte, os ouvintes vão me perdoar, porque eu ia ter que privilegiar um ou dois e eu bati todos os recordes aqui de recebimento de WhatsApp. Participação do ouvinte sempre para Nova Ipanema. Obrigado a todos, tá? Última pergunta. Segurança pública hoje no Brasil está quase caótica, deputado Bolsonaro. Eu vou falar pelo Rio de Janeiro. Se você for num presídio do Rio de Janeiro, dificilmente você vai achar arma na mão dos encarcerados. Mas você, cidadão de bem, não pode ter uma arma dentro da tua casa. Dificilmente não achará isso. Não achará, você vai achar, não achará. E você, como cidadão de bem aqui fora, dificilmente você vai conseguir comprar uma arma para ter dentro da tua casa. E telefone só funciona dentro do presídio. Funciona muito bem. Né? O WhatsApp funciona. Você pode não pegar aqui, por exemplo, aqui lá dentro do presídio, você pega. Eu, por exemplo, eu sou muito amante da legislação americana, em muitos aspectos. A questão do armamento é uma delas. Nos Estados Unidos, você só não compra fuzil se você não quiser. Aqui tu não compra um 22, é impossível. Número de mortes por arma de fogo por 100 mil habitantes. Lá é praticamente 8 vezes menor do que aqui. Quem é que está certo? Lógico que são eles que estão certos. Eu defendo para o proprietário rural fuzil dentro da sua propriedade. Para não ter dúvida, a propriedade privada é sagrada. Se não fosse assim, se a propriedade privada não for sagrada, é sinal que ela é do Estado. Em sendo do Estado, você não tem democracia. Tá certo? E o cartão de visita para o MST deve ser um CAR 762 na propriedade rural. E uma 380, uma .40 para o MTST numa propriedade urbana. A propriedade privada é um dos alicerces da democracia. É assim que eu defendo. E polícias? O senhor defende, por exemplo, a municipalização das polícias no Brasil todo? Você tem a guarda municipal aí. Tá, mas ela é limitada, Ela é limitada, né? Eu acho que ela poderia... Olha aí, uma questão que eu não gosto de discutir coisa que você praticamente seria impossível resolver, né? Eu acho que tem que continuar sendo estadualizada a Polícia Militar. Legislação penal. Olha, eu gostaria, se fosse possível, cada estado pudesse fazer o teu código penal. Por exemplo, assaltar banco do Rio Grande do Sul. Fosse 10 anos de cadeia, em São Paulo 20, é lógico que eu vou assaltar banco aqui no Rio Grande do Sul. E daí o Turra ia querer passar para 30, para voltar o pessoal para assaltar em São Paulo. Tem que ser uma concorrência. Deveria ser dessa forma. O nosso Código Penal é muito frouxo. Eu tenho um projeto lá que não vai ser aprovado enquanto for deputado, né? Por exemplo, você tem os excludentes de ilicitude. Legítima defesa da vida. Eu quero botar do patrimônio também. E eu falei, o cara tá levando tua bicicleta embora, você tem direito a dar um tiro nele. Aí o cara fala, mas só uma bicicleta? Eu pergunto para os grandes juristas, qual a diferença de furto para roubo e latrocínio? Não tem diferença. Se agora o Casagrande, alguém estiver levando os pneus do teu carro lá fora, e você não sabe, isso é um furto. Se você chegar e travar uma luta corporal e o cara levar teus pneus, isso é roubo. Agora, se ele der um tiro em você, isso é um latrocínio. Precisamos esperar aquele cara cometer um latrocínio para prendê-lo? Não. Ele tem que ir para a cadeia já. E aí entra em alguns estados americanos, Turra, além dos 3 crimes. Lá, a terceiro crime teu, furto, 3 furtos, por exemplo, você vai para 25 anos de cadeia sem direito à progressão. Terminou o programa, Márcio Coimbra, obrigado. Prazer estar aqui, prazer estar com o deputado Bolsonaro. Igualmente. Pelo convite. Deputado Sérgio Turra, obrigado por trazer o deputado ao Diego, estúdio. Muito obrigado. Acho que é uma oportunidade do Rio Grande do Sul começar a conversar mais, ouvir mais, saber mais de quem realmente tem a intenção de mudar o Brasil. Então nós estamos muito contentes com isso. Deputado Jair Bolsonaro, um dos mais votados do país. Obrigado. O senhor planejou aqui. Nunca fui bem tratado, né? Pelo povo, né? Que
gaúcho, como fui nessa manhã. Estou muito feliz, estou muito emocionado e pode ter certeza, voltaremos mais vezes aqui. E obrigado por, eu sei que o senhor vai fazer aí, vai estar em vários veículos de TV e rádio, obrigado por nos privilegiar aqui, estando primeiro aqui no Grupo Bandeirantes. Eu que agradeço aí. Valeu. Jair Bolsonaro, hoje conosco no Rádio Livre. O programa depois vai estar à disposição, viu? No Facebook, no grupo Rádio Livre com Diego Casagrande, ou no meu Facebook, que é facebook.com/Diego Jornalista. Obrigado também ao nosso produtor, o Marco Pecker, e a todo o pessoal da retaguarda. Obrigado aos senhores e às senhoras que nos acompanharam até aqui com a presença do deputado Bolsonaro. Rádio Livre volta amanhã às 2 da tarde. Fiquem com Deus. Tchau!